Daí, galera, beleza? Professor Valdinei com vocês. Vamos hoje trabalhar de novo, novamente, o gênero entrevista, entrevista escrita. Olha só, o nosso objetivo na nossa aula hoje é identificar o papel dos interlocutores dentro do gênero entrevista, reconhecer a finalidade e intencionalidade da entrevista na sociedade, inferir informações implícitas, identificar características do discurso direto e indireto e relacionar partes do texto com a intencionalidade do autor. Galera, só lembrando vocês que o registro de frequência no Classroom ele mudou. Vocês precisam clicar lá na aula 1, no número 1, atividade obrigatória, responder e a tua presença vai estar registrada, beleza? Bora lá, galera! A entrevista, nós vimos, o gênero entrevista, nós vimos na aula anterior, na aula 71, que todo discurso oral produzido na sociedade pode ser retextualizado. O gênero entrevista é um desses gêneros que normalmente passam por esse processo. A entrevista é feita de forma oral e aí o jornalista, quem faz a entrevista, vai transcrever. Vimos também que todo texto tem finalidade e intencionalidade que norteia o processo criativo. Assim, o gênero entrevista é sempre pensado e esquematizado antes de sua elaboração. Na verdade, todo texto produzido com alguma finalidade, ele tem que ser antes elaborado, arquitetado, beleza? Pessoal, dicas para o Enem. Antes de irmos para a leitura do nosso texto, da nossa aula de hoje, lembre-se, na prova do Enem, sempre irá cair um número alto de questões de interpretação. Por isso, é muito importante entrar em contato com todo tipo de texto, principalmente os do campo jornalístico e literário, que cai muito no Enem, beleza? Fica essa dica para vocês. Pessoal, a seguir, nós iremos ler e analisar um trecho de uma entrevista que Gilberto Gil, cantor e compositor baiano, deu ao jornalista Urariano Mota, lá em 2007. Olha só, pessoal, Urariano Mota pergunta para o Gilberto Gil o seguinte: em 1969, você e Caetano foram expulsos do Brasil. Como é que você vê hoje quando deu a volta por cima? Primeiro com sua música, depois politicamente, porque é um ministro do governo. Que lembranças lhe dão o período de 1964? Aí o Gilberto Gil responde para ele: das lembranças que a gente tem normais do passado, com as boas e más lembranças do passado, com a recordação dos bons momentos e dos maus momentos, do que os bons momentos fizeram de mal à minha vida, do que os maus momentos fizeram de bem à minha vida. Ele ri, e aí ele fala tudo isso e faz um gesto amplo, circular com os braços. Aí o Mota pergunta para ele: depois, quando saiu do Brasil, você compôs aquele Abraço, que é o nome de uma música, de uma letra de uma música do Gilberto Gil. E o Gil responde: foi, eu fiz já aqui no Brasil ainda, saindo. Na semana que eu estava indo embora, eu gravei. Na véspera de eu ir embora, eu gravei. O Mota pergunta para ele: Alô, alô, Realengo, que é o nome de uma outra música do Gilberto Gil. Paulo Francis, de quem a gente nunca pode dizer que era um amor de pessoa, ele chegou uma vez no Pasquim e aí o Gil interrompe e fala: não, até que um amor de pessoa a gente pode dizer. A gente pode dizer que talvez ele não fosse uma pessoa do amor, que ele era amável em tudo, mas renitente com esse exercício irrestrito da amorabilidade. Ele tinha coisas das quais ele não queria mesmo gostar, e não queria que aquelas coisas fossem aceitáveis, que eram para ele inaceitáveis. Pessoal, já de cara, a gente vai começar colocando a nossa cabeça para funcionar, depois a gente fala um pouquinho sobre o texto e vocês têm uma atividade. A primeira atividade diz o seguinte: observe o primeiro período da primeira resposta que Gilberto Gil dá ao jornalista Urariano Mota. Das lembranças que a gente tem normais do passado. Que tipo de linguagem foi utilizada pelo jornalista na retextualização? Uma linguagem coloquial, próxima à oralidade. Letra B, linguagem formal e erudita. Letra C, linguagem regionalista típica da Bahia. E a letra D, linguagem com gírias profissionais. Galera, tempo para vocês, já voltamos.
Galera, voltamos então, vamos ver a resposta da atividade número 1. Observe o primeiro período da primeira resposta que Gilberto Gil dá ao jornalista Urariano. Das lembranças que a gente tem normais do passado, que tipo de linguagem Urariano usou? A resposta é a letra A, uma linguagem coloquial próxima à oralidade, beleza? Pessoal, temos mais uma atividade para vocês. Observe o primeiro período da primeira resposta que Gilberto Gil dá ao jornalista Urariano Mota. Das lembranças que a gente tem normais do passado, enunciado bastante parecido com o primeiro. Que palavra ou expressões é típica da linguagem oral? Então, olha só, vocês têm lá a letra A expressão das lembranças. A letra B, agente. A letra C, tem normais. Letra D, do passado. E a letra E, a palavra lembranças e a palavra passado. Beleza? Tempo para vocês. Fácil essa questão. Beleza? Daí, galera, conseguiram responder a questão da atividade 2? Olha só, que palavra ou expressão é típica da linguagem oral? Nós tínhamos lá as alternativas A, das lembranças, B, agente, C, tem normais, D, do passado e lembranças e passado. Quem respondeu a alternativa B acertou, é agente. Então, nos textos escritos, a gente prefere sempre usar, nós usamos sempre o nós no lugar do agente. Pessoal, lembrando que os nossos colegas surdos, numa questão como essa, tem bastante dificuldade, porque para eles, se eu não estou enganado, o símbolo tanto para nós como para a gente é sempre o mesmo. Então eles têm bastante dificuldade e a dica para vocês é que vocês busquem sempre a leitura, leiam muito, muito e muito, beleza? Pessoal, tem mais uma atividade para vocês, continuar quebrando a cabeça aí. Escolha a alternativa que indique a expressão do período e o termo correto que o substitui para deixá-lo mais próximo ao padrão escrito da língua portuguesa. Das lembranças que a gente tem normais do passado. Essa questão está fácil. Vocês têm lá, alternativa A, das lembranças, trocar a expressão das lembranças por das memórias. Na letra B, trocar a gente por nós. A letra C, tem normais por tem certas. E a letra D, do passado por do pretérito. Galera, mamão com açúcar, facinho, tempo para vocês.
Daí, galera, fizeram lá a atividade 3, vamos ver a resposta? Então, a pergunta era o seguinte, estava pedindo qual das expressões que trocando a linguagem fica mais próximo da língua escrita. Vamos lá, então? Trocando na letra A, nós tínhamos lá, das lembranças por das memórias. Na letra B, a gente por nós. A letra C, tem normais por tem certas. E a letra D, do passado por do pretérito. E a resposta era a letra B. Nós já tínhamos falado na questão anterior do uso do agente somente na oralidade. Lembrando também, novamente, que os surdos também poderiam ter dificuldade nessa questão, né? Como nossa amiga Francis nos disse, nos lembrou muito bem lembrado, que eles também teriam dificuldade numa questão como essa. Beleza, galera? Então, trocando o agente por nós, a linguagem fica mais próximo ao padrão escrito da língua portuguesa. Beleza? Pessoal, voltando agora para o gênero entrevista escrita, você precisa saber, todo texto feito de improviso tem grandes chances de ser um texto mal elaborado. Após escolher o tema e o entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Galera, olha só, não existe um texto bem feito na língua portuguesa, principalmente você que vai fazer o Enem, você que vai fazer o vestibular, pense sempre que qual seja o gênero que você vai produzir, você precisa fazer antes o rascunho, o que a gente chama de rascunho. Elaborar o texto, aí você pode riscar, você pode sublinhar, enfim, você pode fazer ali várias coisas que no texto definitivo você não pode. Então, quando você passa a versão definitiva, esse texto tem que ter sido elaborado, arquitetado anteriormente. Pessoal, a elaboração de roteiro, que é uma das partes da entrevista. Estudar, pesquisar e analisar sobre o tema é muito importante, pois como é um gênero que pressupõe a presença de outra pessoa, podem surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistado. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas e cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente se for necessário. Então é o seguinte, galera, se você vai fazer uma entrevista, seja para um trabalho da escola, enfim, né, ou lá no futuro, quando você escolher a sua profissão, toda vez que você for entrevistar alguém, você precisa pesquisar, estudar sobre ou o tema, o assunto que essa pessoa é dominadora, ou domina, ou então sobre a pessoa em si. Beleza, galera? E pensar sempre que você tem que ter um objetivo muito claro, perguntas já elaboradas e outras perguntas que você precisará fazer caso a resposta do teu interlocutor, do teu entrevistado, ajudem a você a elaborar outras perguntas. Beleza? Olha só, agora nós temos um quiz rapidinho para vocês. Diz o seguinte, sobre a elaboração do roteiro para a entrevista, qual das alternativas abaixo está correta? Só A e B. A letra A diz o seguinte, procure mais informações sobre os assuntos e pessoas escolhidas para a entrevista. E a letra B, faça perguntas sempre de improviso, dividindo-as mentalmente por ordem de importância. Beleza? Tempo para vocês, já voltamos.
Daí, galera, quebraram a cuca aí para responder essa questão? Olha só, sobre a elaboração do roteiro para a entrevista, qual das alternativas abaixo está correta? Quem respondeu a letra A, acertou. Procure mais informações sobre os assuntos e pessoas escolhidas para entrevistas. Então, precisamos sempre pesquisar e estudar mais sobre o assunto e a pessoa que nós vamos entrevistar, beleza? Pessoal, voltamos aqui agora para o Gênio Entrevista, falando um pouquinho sobre a estrutura que a entrevista tem. Então, olha só, quando produzimos uma entrevista ou qualquer outro gênero textual, entender a sua estrutura é importante para construirmos um texto bem elaborado e com qualidade. Na verdade, galera, não é só entrevista. Qualquer gênero textual que você precise produzir, inclusive a dissertação que você vai fazer lá no Enem, em alguns vestibulares, você precisa entender a estrutura para que você não cometa erros. Escolha o tema. Escolher o tema da entrevista que você vai fazer é importantíssimo para a sua elaboração. A escolha é fundamental para a elaboração de uma entrevista. Pode ser um texto ou um acontecimento que você utilize para dar consistência e neutralidade a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor uma pessoa ou o trabalho dela, ou ainda tornar público a opinião de um determinado grupo social. Pessoal, por exemplo, se você vai entrevistar lá um autor como Mia Couto, que nós vimos nas aulas anteriores, você pode ter como principal argumento para a entrevista uma nova obra, um novo texto que ele tenha produzido, beleza? Pessoal, nós temos mais uma atividade aí para vocês, continuarem quebrando a cuca, acordar, sair do sofá, dar uma espreguiçada e vamos responder. Imagine que você tenha que elaborar uma entrevista com o seguinte tema. A professora lá pede para a professora de português, o professor de português pede que vocês façam uma entrevista. E o tema é o universo dos adolescentes, seus conflitos, incertezas e anseios. Essa atividade deve ser feita entre colegas da turma e será publicada em um blog. Pode ser o blog da turma, blog do colégio, um blog pessoal seu. Quais assuntos você deve abordar nesse trabalho? Pense sempre no público que vocês estão trabalhando. Letra A, gravidez na adolescência, expectativa de futuro. Letra B, economia globalizada, criação de filhos. Letra C, desenvolvimento armamentista mundial. E a letra D, crise hídrica, revolução na TV. Beleza? Galera, tempo para vocês, já voltamos. Daí, galera, conseguiram responder? Então vamos lá. Pessoal, só deixa eu fazer um comentário com vocês antes. Vocês têm como alternativas ali, para esse trabalho que você vai fazer
para a professora, para o professor de português lá da sua escola, o universo dos adolescentes, seus conflitos, incertezas e anseios. Todas as alternativas aqui poderiam ser possíveis, né? Então, o adolescente pode falar, sim, sobre a crise hídrica, sobre a revolução na TV, desenvolvimento armamentista mundial, que é um assunto que pode preocupar muitas pessoas, economia globalizada e criação de filhos. Mas vejam só, se o público-alvo são adolescentes e é num blog, que também muitas vezes é acessado por um público mais jovem, gravidez na adolescência e expectativa de futuro talvez fosse a melhor escolha para vocês, beleza? Gravidez na adolescência é uma coisa que incomoda, né? A gente sabe que a gente tem um problema sério com algumas adolescentes que acabam engravidando e as expectativas de futuro, o que você vai fazer quando você crescer, beleza? Pessoal, voltando aqui agora para o gênero entrevista. Imagine que a pergunta a seguir foi elaborada, né, nessa entrevista que você fez lá com um colega seu, você elaborou a seguinte pergunta. Na sua adolescência, você busca a sua independência e você acabou ali gravando a resposta que o teu colega deu. E ele respondeu, sim, porque quando eu estiver, na fase adulta, não quero mais depender dos meus pais, e eu quero estudar. Pessoal, a transcrição da fala, ela aconteceria mais ou menos assim. E vocês, não sei se vocês conseguem perceber que é difícil a leitura, porque nós não estamos acostumados a ler a transcrição da forma literal. A gente precisa pegar uma resposta como essa e fazer a retextualização, passar dela, da parte da oralidade, para o texto escrito. Só que para fazer isso, eu não posso simplesmente escrever como foi dito pelo meu colega. Eu preciso tentar deixar o mais próximo possível do padrão da escrita da língua portuguesa. E esse texto ele ficaria mais ou menos assim, ó. Sim, porque quando eu estiver na fase adulta, não quero mais depender dos meus pais. Quero estudar. Vejam, galera, que a pergunta a resposta passou a mesma informação, só que de uma maneira mais clara, sem aqueles quando, enfim, Olha só, nós temos uma atividade justamente sobre isso. Então, pensa lá, na pergunta respondida por um adolescente, além da retirada das reticências, que outras mudanças podemos observar na retextualização? Então, além de você tirar os 3 pontinhos, as reticências, aconteceram outras mudanças. Pensa lá, tempo para vocês, nós já voltamos, beleza? Daí, galera, fácil essa perguntinha da atividade 5. Então, vamos lá. Na pergunta respondida por um adolescente, além da retirada das reticências, que outras mudanças podemos observar na retextualização? Além da pontuação, houve a eliminação da palavra né, a mudança na ortografia de algumas palavras, principalmente dos verbos. Quer dar uma olhadinha? Olha só. Sim, aparece nos dois, e aí vejam que a sequência do texto foi eliminado as reticências. O estiver, que é um verbo que a gente, na oralidade, é muito comum a gente não usar os verbos, eu vou fazer isso, eu vou buscar isso, enfim. E foi, então, na retextualização, os verbos aparecem, então, com o R e algumas outras palavrinhas, beleza? O né também é uma marca da oralidade, a gente usa muito esse né, para fazer a coesão do texto na oralidade. Na escrita, devemos evitar, beleza? Pessoal, continuando aqui, nós temos um desafio do Enem agora para vocês. Mais uma questão tirada das provas dos anos anteriores do Enem para vocês. Vamos ler juntos? Olha só, de vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa
E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada, juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procurem checar as fontes, ir aos links originais. Procurem, né, galera? Tá? Tem um errinho nosso aqui. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a... E nós temos aí agora algumas alternativas. Pessoal, deixa eu arrumar aqui. É procuro mesmo, porque é o autor que está falando, o autor do texto que está falando, beleza? Então, olha só. Letra A. Displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Letra B. Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura. Letra C. Impossibilidade de identificação da origem dos textos. Letra D. Disseminação de ações criminosas na internet. E a letra E. Obtenção de maior popularidade nas redes. Pessoal, vocês vão ter um tempinho um pouquinho maior para poder ler a questão, responder e nós já voltamos com a resposta, beleza? Tempo para vocês. Daí, galera, voltamos. Questão do Enem. Pessoal, só lembrando vocês que essa questão vai trabalhar com fato e consequência, né? Que o Enem tem algumas questões que trabalham com esse quesito. Então, olha só, a resposta aqui dessa alternativa era a letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Então, o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a disseminação de ações criminosas na internet. Beleza? Pessoal, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Compreendemos que o gênero entrevista é composto por partes bem delimitadas. Lemos e interpretamos trechos de uma entrevista com o cantor e compositor Gilberto Gil e entendemos que a produção de uma entrevista envolve planejamento como qualquer outro texto. No caso desse gênero, o roteiro é o mais importante, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, lembrando aí que quem não está acessando o Classroom, se vocês sabem, tem algum colega, algum amigo que não acessa o Classroom, pede para entrar em contato com a escola e ver o dia para ele buscar as atividades, beleza? Abraço, até a próxima!
Daí, galera, voltamos, vamos então ver essa questão do Enem. Pessoal, só lembrando vocês, essa questão do Enem, ela vai tratar do fato e consequência, que também é um dos descritores da nossa prova Paraná, beleza? Então, olha só, o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a disseminação de ações criminosas na internet, beleza? Pessoal, lendo com cuidado, vocês conseguem chegar na resposta. Pessoal, olha só, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Compreendemos que o gênero entrevista é composto por partes bem delimitadas. Lemos e interpretamos trechos de uma entrevista com o cantor e compositor Gilberto Gil. Entendemos que a produção de uma entrevista envolve planejamento como qualquer outro texto. No caso desse gênero, o roteiro é o mais importante. Também diferenciamos textos formados pelos discursos direto e indireto, bem como pelo texto oral e o texto escrito. Vimos também que o Enem preza pela interpretação de texto, por isso ler diversidades de textos é o essencial, principalmente dos campos jornalísticos e literários, beleza? Pessoal, só lembrando aí, se vocês conhecem, tem algum amigo que não está entrando no Classroom, pede para entrar em contato com a escola, agendar o dia lá para ir buscar as suas atividades, beleza? Galera, até a próxima, abraço!